Olá, gente, tudo bem? Na paz do Senhor. Hoje o vídeo vai ser a minha oportunidade. Como falado anteriormente, cada um dos membros da família S terá a oportunidade de mostrar o que tem de melhor. E eu tenho para mostrar para você o que eu tenho de melhor, que é a palavra do Senhor. Estamos no primeiro domingo de quarentena em relação ao Covid-19 e nada melhor do que falarmos de uma palavra de fé, de esperança e de obediência, e uma palavra de perseverança. Hoje a palavra que iremos ler é o livro de Êxodo 7, versículo 1 ao 5. Então disse o Senhor a Moisés: eis que tenho posto por Deus sobre Faraó. Arão teu irmão será teu profeta, falarás tudo o que eu te mandar. Arão teu irmão falará a Faraó que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, multiplicarei na terra do Egito meus sinais e minhas maravilhas. Faraó, pois, não vos ouvirá, e porei a mão sobre o Egito, tirarei meus exércitos, meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes juízos. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Amém? Essa palavra nos remete à história de Moisés e à história do povo de Deus que estava sendo escravizado no Egito. 400 anos após, Deus lembra do povo no Egito. Deus tem dó do povo no Egito. Deus lembra que fez uma promessa a Abraão, Isaque e Jacó, de dar uma terra onde eles habitariam, uma terra que seria deles, a terra de Canaã. Então Deus fala com Moisés: Moisés, eu tenho visto a aflição do meu povo sofrendo lá no Egito. Eu quero que você se levante e vá tirar o meu povo das mãos de Faraó. Não quero mais que o meu povo sofra. Mas como assim, 400 anos depois, Deus lembra de tirar o povo no Egito? Sim, 400 anos depois. O que levou Deus a demorar tanto tempo para tentar tirar o povo da escravidão do Egito? O que levou Deus a demorar tanto tempo para tirar o povo da escravidão e do Egito foi o mesmo que demora para tirar a gente das situações difíceis. Quando Deus não é o único adorado na vida do ser humano, Ele não faz nada para tirar a pessoa da situação, seja qual for que ela esteja. E o que me prova que aquele povo não estava adorando Deus em espírito e em verdade? O que me prova é que quando o povo já está liberto e Moisés sobe ao monte por 40 dias e 40 noites para falar com o Senhor, e ele desce de lá, porque Deus fala: desce porque o povo está fazendo o que não me agrada. Fizeram um bezerro de ouro para o adorar. Se o povo, depois de ser liberto por uma mão forte, um Deus poderoso, fez um bezerro de ouro para o adorar, imagine antes de Deus se manifestar. Não tem condição, o Egito estava dentro deles. Aí o que me prova que Deus também ainda não se agradava de nada daquilo que eles faziam. O que me prova é o testamento que Deus nos deixou. Quando Deus deixa o testamento dele, não é para o povo do mundo, não é para o ímpio. Deus deixa o testamento dele, antigo e novo, para os seus fiéis, para os fiéis da terra do Senhor, para os filhos da salvação. E no testamento antigo, na passagem que lemos em Êxodo, nos mostra que Deus manda Moisés tirar o povo do Egito e manda Moisés ir até Faraó. Moisés vai até Faraó. Deus fala: Moisés, manda Faraó libertar o meu povo, mas eu vou endurecer o coração dele e ele não vai deixar o meu povo ir. Mas como pode? Deus manda Moisés pedir a libertação do povo e o próprio Deus endurece
endurece o coração de Faraó. Não dá para entender esse Deus, não dá para entender, não fosse a história de 400 anos na idolatria, não fosse a história do povo de 400 anos fazendo aquilo que Deus não se agrada, não fosse a história de 400 anos de um povo sofrendo, mas adorando outros deuses que não era o Deus de Israel. Como que você prova isso, missionário? Eu provo porque a primeira praga que veio sobre o Egito foi o sangue. O rio Nilo era um rio muito adorado, era o rio que trazia vida, era a única fonte de vida que o Egito tinha. E o que tem a ver com a adoração? Tem a ver com a adoração que o Egito todo adorava o Nilo. O Nilo era o Deus da vida. Quando Deus taca sangue no Nilo, Deus está mostrando para Israel: Israel, o Deus da vida sou eu, o Nilo não é ninguém e nem é nada, quem manda aqui sou eu, se tem vida é porque eu tô deixando viver. E Israel começa a entender que o Deus deles não é o Nilo, que o Deus dele não é a água, que a fonte de vida que há neles não está em água alguma, não está em rio nenhum, está no próprio Deus que criou a água. Só que Israel ainda não aprendeu. Israel ainda não aprendeu porque foram muitos anos, foi muita coisa enfiada na cabeça e no coração de Israel. Então Deus fala: vai mais uma vez, Moisés, vai lá, manda Faraó libertar meu povo. Só que lembra que eu vou endurecer o coração dele. E Moisés, obediente que era, não entendendo muita coisa, foi. E quando chegou lá, Moisés falou: deixa o povo de Deus ir. Faraó: não vou deixar não. Por acaso você vem aqui me pedir para poder libertar esse povo? Quem é você para vir aqui pedir libertação de um povo? Você é um fugitivo, você nunca se assumiu escravo. Quando você errou, você, em vez de assumir o seu erro, você fugiu para o Egito. Você é um covarde, porque é assim que o inimigo fala nos ouvidos daqueles que um dia deixaram de servir ao Senhor, um dia desobedeceram. Só que hoje Moisés não está só, Moisés está Deus sobre Faraó. O próprio Deus determinou que ele fosse Deus sobre Faraó, porque o mesmo Espírito que havia em Deus estava sobre Moisés. Então Moisés não deu ouvido a Faraó e Moisés falou: você não vai deixar não, né? Você está me subestimando, né? Então que haja rã sobre todo o Egito. Aí por que Deus manda rã sobre o Egito? Porque o Egito tinha a rã como sendo o símbolo da deusa da fertilidade. Era a rã que simbolizava a fertilidade. Eles adoravam a deusa da fertilidade e ela tinha a imagem de uma rã. Então Deus quer mostrar para o povo dele: olha aí, ó, a deusa da fertilidade, há tanto que vocês estão adorando, é isso aí que ela é capaz de fazer, empestear a cidade toda. Pede elas agora para tirar essa praga, já que ela que é a poderosa, pede ela para tirar a praga das rãs. Só que aí os magos do Egito conseguiram fazer o mesmo que Moisés. Eles fizeram a água se transformar em sangue, eles fizeram sapos aparecerem também. Aí Deus fala: Moisés, vai mais uma vez, vai lá, que o povo ainda não aprendeu. Vai pedir o Faraó para libertar o povo e eu vou endurecer o coração dele mais uma vez. E Moisés, obediente que era, foi mais uma vez. Faraó, liberta o povo. Deus mandou libertar o povo. Faraó, mais uma vez, não liberta o povo. E Deus manda a praga dos piolhos no Egito. Havia piolho em todos os animais, em todas as pessoas, em toda espécie de vida que havia no Egito. Porém, nas casas dos hebreus não havia piolho algum. E dessa vez, os magos de Faraó tentaram fazer igual. Tentaram criar o piolho, só que para a frustração deles, nenhum piolho foi criado por eles. O que Deus está mostrando para Israel nessa hora: Israel, vocês viram os magos fazerem o sangue, viram os magos fazerem o sapo. Agora tem coisa, Israel, que o inimigo não faz. O limite do poder dele é até onde eu deixo. Quando eu falo chega, acabou. Então para que ficar servindo Deus limitado? Porque o Deus ilimitado sou eu, Israel. Tá entendendo
vendo, Israel? O Satanás tem poder até onde eu deixo. Quando eu não deixo, acabou o poder dele. Não se iluda com o que ele fala que pode te dar. Não se iluda com o que ele fala que pode fazer, porque ele pode até fazer até o limite que eu falo, chega e não faça mais. Israel tá aprendendo com essa história toda. E Faraó tá agoniado, não sabe o que fazer, nem ele tá entendendo aquela raiva que tá crescendo e ele não tá deixando o povo ir. Aí lá vem a quarta praga. São as moscas. Depois dos piolhos, começaram as moscas. Mosca, onde tem mosca, tem enfermidade, tem sujeira, tem larvas, tem nojeira. Mosca é pior do que o urubu. Mosca posa em carniça, mosca posa em cocô, mosca posa em urina, em vômito, em todo lugar mosca posa. Mosca sai do nojento e vem posar na nossa boca, no nosso ouvido, no nosso olho. Imagine o que aconteceu no Egito com praga de mosca. Quando tem uma mosca rondando nossa cozinha, a gente já fica perturbada da ideia, não aceita aquela mosca. Imagina empesteado de mosca. Pois então assim foi. E as moscas tocaram na saúde do povo do Egito. Porém, na casa do povo hebreu, as moscas não tiveram poder. Só havia mosca no Egito. E o que Deus quer mostrar para Israel nessa hora? Israel, quem cuida da tua saúde sou eu. Os deuses do Egito, nenhum deles que vocês aprenderam a adorar tem poder para cuidar da sua saúde, mas eu tenho. Lá vem a quinta praga. A quinta praga é a morte dos bois, cavalos, ovelhas. Todos os animais do Egito morreram. Todos os animais que traziam fartura, riqueza, onde as confianças dos egípcios estavam firmadas, foram por água abaixo. Mas em Israel, nenhum dos animais morreram. O que Deus está querendo ensinar para o povo hebreu. Povo hebreu, vocês estão vendo que aqui no Egito, o boi é adorado. Aqui no Egito tem deuses que são a imagem e semelhança de um boi. É tão verdade que foi exatamente nessa praga que eles fizeram o bezerro lá quando vai sair no deserto, porque aprenderam a adorar o Deus boi, o Deus bezerro, o Deus carneiro, o Deus quatro patas. Sabe lá qual é o nome do Deus que eles chamavam. Então Deus fala, agora clama o teu Deus de quatro patas para ele dar vida aos filhinhos dele, aos bezerrinhos dele. Vamos ver se ele é poderoso para fazer alguma coisa. Tá entendendo, Israel? Não é para adorar imagem nenhuma, não é para adorar bezerro nenhum. A sua confiança, Israel, não deve estar em bois, em cavalos, em jumentos. A sua confiança deve estar em mim, Israel. E lá se vai Moisés, mais uma vez a presença de Faraó. Acabaram-se a comida da carne. Agora, para melhorar a situação do povo, vem as feridas. Moisés pega um punhado de terra, sopra no vento. E a Bíblia fala que aquele pó espalhou em todo o Egito. E todas as pessoas, crianças, animais, tudo que tinha vida e que ainda tinha sobrado dos animais, foram feridos. Todos tinham feridas de dor.
não eram feridas sem dor, todas as feridas doíam e elas não tinham cura. Só que em Israel não havia ferida. Deus mostra para Israel: Israel, o único que pode curar suas feridas sou eu. Não há outro no mundo, na terra nem no céu, que possa curar suas feridas, Israel. Só eu, o Deus, o grande eu sou, Jeová Nissi, o Deus de todo poder, Israel. Então não adianta, Israel, você ir atrás de cura, de psiquiatra, de psicólogo, de como que fala? Regressão, Israel, se você não passar por mim primeiro, Israel, porque a cura das tuas feridas, Israel, sou eu quem curo. E Israel está aprendendo, mas não aprendeu ainda, porque se já tivesse aprendido, Deus os liberaria, não é verdade, igreja? E lá vem mais uma praga, depois do granizo, das feridas vem o granizo. Choveu granizo. O povo já estava passando necessidade de carne. Tudo doente. Agora vem o granizo e acaba com a vegetação do país. Só pode estar de brincadeira, né? É para matar todo mundo de fome, não é verdade? Não, não é para matar todo mundo de fome, não. É para ensinar Israel que quem sustenta eles ainda é Deus. Que não é plantação nenhuma que vai suprir a necessidade de Israel. É o próprio Deus. Israel aprenderam a clamar o Deus da colheita? Clama o Deus da colheita agora, Israel. Vamos ver o que é capaz de fazer para vocês. Não, Senhor, estamos aprendendo. Estamos aprendendo que quem manda aqui é o Senhor. Está aprendendo, né, Israel? Então espera mais um pouquinho. Lá vem a 7ª praga. Já foi a 7ª que foi o granizo, né? 8ª praga, depois do granizo, que derrubou toda a plantação, vegetação, acabou com o pouco que tinha lá para comer, porque o boi já tinha acabado, a carne tinha acabado, agora acaba a vegetação também. Lá vem o gafanhoto, e não é pouco gafanhoto não, é gafanhoto suficiente para comer o que o granizo deixou para trás. Os brotinhos que começaram a brotar, o gafanhoto comia tudo. E aquele povo do Egito clamava o Deus do sustento. E quem era o Deus do sustento? Israel. Tá entendendo, Israel, que o Deus do sustento não é esse Deus que tu tá clamando aí com esse povo do Egito, Israel? O Deus do sustento sou eu, Israel. Aprende aí, Israel, para ver se você é liberto, Israel. Porque para ser liberto, Israel, tem que renunciar aquilo que está encravado na carne, na alma, no coração. Tem que renunciar tudo aquilo que tem te afastado de mim, Israel. Logo depois dos gafanhotos, Deus vem e manda a 9ª praga. A 9ª praga sobre o Egito. 3 dias de trevas. Qual a intenção de Deus de deixar 3 dias de trevas sobre uma terra? A intenção de Deus era para mostrar para Israel que o Deus Sol, que todas as manhãs era adorado no Egito, e Israel estava aprendendo isso há muito tempo, que ele não era de nada. Tá vendo, Israel? Que esse povo tem ensinado vocês a adorar o Deus Sol, o tal de Ra. Clama Ra aí para ver se o sol aparece. Foram 3 dias, igreja, sem sol. E Deus falou para Israel: o único que brilha aqui sou eu, porque em Israel haverá sol, porque o sol de Israel sou eu. E enquanto o Egito passou por 3 dias de trevas, em Israel havia luz.
porque a luz de Israel não é o sol, a luz de Israel é Jesus. E finalmente, Deus fala: Israel, vocês são um povo sabido, vocês aprendem fácil. Só 9 pragas vocês já aprenderam, Israel. Agora chegou a vez de eu te libertar, Israel. Só que Israel, para ser liberto, primeiro tem que haver arrependimento. E depois, Israel, tem que ter conversão dos teus maus caminhos. Não adianta se arrepender e continuar no teu caminho mau, Israel. Israel, para que a praga principal e final não passe na tua casa, não mate o teu filho, você precisa arrepender, converter dos teus maus caminhos e ter o sangue nos umbrais da porta, Israel. E Deus estipula a primeira Páscoa em Israel. Deus fala com o povo de Israel: assem pães sem fermento, assem cabritos, assem cordeiros, mas antes de assar, vocês tiram o sangue do cordeiro, Israel, será para passar nos umbrais da porta da tua casa. Israel, hoje vocês vão matar o cordeiro. O sangue desse cordeiro, cada um de vocês vai pegar, vai ungir os umbrais da porta, em cima dos lados. Israel, se tiver janela, você vai passar nas janelas também, Israel, da tua casa. Porque nesta madrugada, Israel, o espírito da morte passará pelo Egito, e onde houver um filho homem mais velho, este morrerá, seja de homem, seja de animal, seja do que for de vida. Onde houver um primogênito na família, este morrerá. Porém, Israel, quando a praga da morte dos primogênitos passar, aquele que tiver a marca do cordeiro nos umbrais da porta das suas casas, a morte não vai tocar, Israel. Então, Israel, além de ficar preso dentro de casa, você vai passar o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, Israel. Porque ficar dentro de casa não significa nada, Israel. Passar o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, isso sim significa vida, Israel. E hoje em dia, qual é a atitude que devemos tomar em relação à peste que está aí fora, a praga que está rodeando a terra? Não é o Brasil, é a terra. A mesma praga de morte que passou no Egito está passando por aí. Só que ainda hoje há um pacto de sangue, o sangue do cordeiro. Hoje não são cordeiros mais que são mortos, porque o cordeiro principal, o cordeiro maioral, já foi morto na cruz do Calvário. E a Bíblia fala que todo aquele que se arrepende, se converte a Jesus, ele tem automaticamente a marca do sangue na tua vida. Se você aceitar Jesus, você vai ter o sangue de Jesus no teu umbral. Se a tua casa aceitar Jesus, a tua casa terá a marca do sangue nos umbrais. Você é casa. Jesus habita em você a partir do momento que você aceita Ele. Então não é preciso, Israel, se desesperar com a praga que está rodando o Egito, porque você tem marca do sangue, Israel. O sangue de Jesus é sobre mim, é sobre ti. O sangue de Jesus é sobre aqueles que ainda não aceitaram, mas está dentro da tua casa, Israel, porque eles vão ser abençoados através da tua vida, Israel, porque quem estiver dentro da tua casa está protegido, porque tem sangue nos umbrais da porta.
entendeu, Israel? Então Israel obedeceu, passou o sangue nos umbrais da porta, a morte passou, matou todos os primogênitos que haviam no Egito, mas os primogênitos de Israel permaneceram vivos. O que a gente aprende com essa última praga? Que o Deus da vida é Jesus. Jesus é o único que pode nos dar vida e vida em abundância. O que você está perdendo longe desse Jesus, o que você está ganhando longe desse Jesus, eu duvido que o Jesus que tu tem servido aí no mundo, no meio da fornicação, do adultério, da prostituição, não é o Jesus verdadeiro. Eu duvido que essa idolatria na sua vida não te faz viver, mas o meu Jesus, Jesus que eu lhe apresento esta noite, ele é o Jesus da vida eterna e só ele tem para te dar. Aceita Jesus, Israel, converta o teu caminho, Israel, larga aí essa idolatria, Israel. Eu não sei qual é a tua idolatria, Israel, se é o marido que tu tá amando mais que Deus, o filho que tu tá idolatrando mais que Deus, o vício que tu tá amando mais que tudo nessa terra. Essa idolatria não pode te dar nada, mas o Deus de Israel, este sim pode te dar a vida eterna. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Não se desespere, crê somente, Deus está no controle de tudo. A paz do Senhor Jesus. Tchau!